Talvez você passe o dia acreditando que enfrenta vários problemas diferentes: ansiedade, falta de foco, procrastinação, medo de errar, impulsividade. Parece uma lista interminável de falhas que você precisa corrigir uma por uma, mas os filósofos do passado diriam que você está olhando para os galhos de uma árvore quando deveria olhar para a raiz. Eles perceberam que muitas dessas dificuldades, que parecem tão diferentes no dia a dia, na verdade surgem do mesmo erro de julgamento. Um erro tão comum que faz você entregar sua paz à opinião dos outros, desperdiçar horas sem perceber e terminar o dia com a impressão de que viveu para tudo, menos para si mesmo. Há 2000 anos, pensadores que enfrentaram grandes conflitos, crises de saúde, exílios e até a perda de sua liberdade descobriram algo sobre a mente humana que continua assustadoramente atual. E o que eles deixaram escrito funciona como um verdadeiro manual de sobrevivência para o mundo moderno. Ao final deste vídeo, você vai perceber que boa parte do sofrimento humano segue o mesmo padrão. E quando você aprende a quebrar esse padrão, todo o resto muda de forma natural. Vamos descobrir, agora, as 7 atitudes que você precisa deixar para trás se quiser recuperar o comando da sua própria vida. E a primeira delas começa em um gesto tão comum que você provavelmente já fez hoje: ligar a tela do seu celular. Existe um vício invisível que você provavelmente alimenta dezenas de vezes por dia sem perceber. Ele não vem em frascos ou produtos físicos, ele brilha em uma tela de vidro. É a aprovação. Imagine abrir o celular só para ver se alguém reagiu ao que você postou. A tela acende, nada. Você bloqueia de novo, 2 minutos depois, desbloqueia, nada outra vez. E por algum motivo, seu humor baixa junto com a bateria. A busca por aprovação é silenciosa. Ela não parece uma prisão no começo, parece cuidado com a imagem, vontade de ser aceito, desejo de não decepcionar. Mas, pouco a pouco, você começa a medir seu valor pelo olhar dos outros, pela resposta que não veio, pelo elogio que faltou, pelo convite que não fizeram. Pare por um instante. Quantas vezes você mudou seu jeito de falar só para caber na expectativa de alguém? Epicteto entenderia isso com uma clareza dura. Ele foi privado de sua liberdade por muito tempo. Viveu com limitações físicas e, mesmo assim, ensinou uma das ideias mais fortes do estoicismo: algumas coisas dependem de nós, outras não. O julgamento dos outros não depende de nós. A intenção, a conduta e a escolha interior dependem. Quando você tenta controlar o que alguém pensa de você, entrega sua paz a uma mente que nem sempre cuida da própria. A pessoa pode estar cansada, distraída, ferida, vaidosa, apressada. Ainda assim, você permite que ela seja juíza do seu valor. Epicteto dizia que não são os fatos que perturbam o ser humano, mas a opinião que ele forma sobre eles. Alguém não te elogiou, esse é o fato. Eu não sou bom o bastante, é a ferida criada pela sua interpretação. No mundo atual, isso ficou mais difícil porque a aprovação virou número, curtida, visualização, resposta rápida. Mas o princípio segue o mesmo. Quem vive para agradar vira refém de plateias instáveis. Para praticar hoje, antes de postar algo ou aceitar um pedido, pare por alguns segundos e pergunte: eu faria isso se ninguém me aplaudisse? Se a resposta for não, talvez não seja virtude, talvez seja sede de validação. A liberdade começa quando você troca a pergunta "o que vão pensar de mim?" por "isso está de acordo com quem eu quero ser?" Quem precisa de aplauso para agir ainda pertence à multidão. Quem age com consciência já pertence a si mesmo. E no momento em que você se liberta do aplauso do outro, percebe que o barulho mais perigoso não vem de fora, mas da sua própria resposta ao mundo. Você lê uma mensagem seca no celular. Sente o peito apertar, o rosto esquentar, os dedos correrem mais rápido que a mente. Em poucos segundos, já digitou uma defesa, uma ironia, uma cobrança. Aperta enviar. Só depois percebe, talvez a pessoa nem quisesse atacar, talvez você tenha respondido não ao que ela disse, mas ao que seu orgulho ouviu. A resposta que destrói um dia inteiro quase sempre cabe em uma frase curta. Sêneca via esse perigo com muita seriedade. Para ele, a ira era uma breve loucura. Não porque sentir raiva fosse raro, mas porque, dominado por ela, o ser humano entrega o comando da própria alma a uma força cega. Em seus escritos sobre a ira, Sêneca alertava que o primeiro movimento emocional pode surgir sem convite, mas alimentar esse movimento, dar a ele voz, gesto e poder, já passa pela nossa escolha. Reflita sobre isso. Quantas das suas maiores dores de cabeça teriam sido evitadas se você tivesse esperado apenas 10 minutos antes de falar? Esse ensinamento pesa ainda mais num tempo em que tudo pede resposta na hora. Notícia, comentário, trânsito, reunião, mensagem visualizada sem retorno.
O mundo empurra você para responder no mesmo instante, como se rapidez fosse sinal de força. Mas, para os estoicos, força não é explodir primeiro, é conseguir permanecer inteiro quando algo tenta arrancar você de si. Sêneca sabia disso na pele, ele viveu perto do poder, cercado por intrigas, vaidade e risco. No ambiente romano, uma palavra fora de hora podia custar caro. Por isso, sua filosofia não era feita para dias calmos, era uma ferramenta para sobreviver a pressões reais sem virar escravo delas. Para praticar hoje, quando sentir vontade de agir no calor do momento, respire fundo 3 vezes e diga mentalmente: isso merece meu caráter ou só quer minha raiva? Reagir por impulso parece liberdade, mas muitas vezes é só obediência à emoção mais barulhenta. Quem domina a pausa não perde a resposta, ganha de volta o comando da própria vida. O problema é que, enquanto gastamos energia reagindo a cada pequena provocação, deixamos uma riqueza ainda maior escorrer pelos dedos. Em média, uma pessoa passa milhares de horas da sua vida olhando para uma tela fria e brilhante. E o pior, sem lembrar de quase nada do que viu ali, você pega o celular só para responder uma mensagem. Quando nota, já viu vídeos curtos, abriu abas que nem lembrava, leu comentários de gente que você nem sabe quem é. A xícara esfriou, a tarefa ficou parada. A noite chegou com aquela impressão amarga. Você esteve ocupado, mas não viveu de fato. Sêneca tratou esse tema com uma precisão quase cirúrgica em sua obra sobre a brevidade da vida. Ele dizia que não recebemos uma vida curta, nós a tornamos curta ao desperdiçá-la. Para ele, o problema não era a falta de tempo, mas a forma como entregamos nossas horas a coisas sem valor. Essa ideia é dura porque tira de nós uma desculpa confortável. Esqueça o clichê do não tive tempo. Mais difícil é admitir, dei meu tempo a tudo, menos ao que importava. Observe isso, você protegeria sua casa contra invasores, mas porque deixa qualquer um entrar e roubar sua atenção. Sêneca via pessoas defendendo dinheiro, terras e reputação com força, mas permitindo que qualquer um roubasse seus dias. E isso continua diante dos nossos olhos. Você recusaria entregar parte do seu salário a um desconhecido na rua, mas entrega meia hora da sua atenção a uma briga inútil na internet. Você protege sua casa com chave, senha e alarme, mas deixa sua mente aberta para qualquer distração entrar. O tempo é o bem mais silencioso que você possui. Ele não grita quando vai embora, não bate a porta, apenas desaparece, minuto por minuto, enquanto você adia a vida que diz querer viver. Sêneca não propunha pressa, ele propunha presença. Usar bem o tempo não é encher a agenda até sufocar, é escolher com mais firmeza onde sua vida será colocada. Para praticar hoje, antes de dormir, anote um único momento do seu dia que valeu a pena e um que foi puro desperdício. Olhe com honestidade. A vida não pede que você controle todos os minutos, pede que pare de oferecer seus dias ao que não merece nenhuma hora. Quem desperdiça tempo perde vida em silêncio. Quem o guarda com sabedoria começa a viver antes que seja tarde. Só que saber usar o tempo não resolve tudo se você continuar guardando seus caminhos importantes para um futuro incerto. Enquanto soldados dormiam em barracas frias nas fronteiras do Império, um homem escrevia à luz de vela sob o barulho do vento e o peso de um mundo em conflito. Aquele era Marco Aurélio. Ele não anotava seus pensamentos em um palácio calmo, mas no calor de batalhas, perdas e pressões gigantescas. Mesmo assim, ele repetia a si mesmo uma ideia severa: você pode partir da vida agora. Que isso determina o que você faz, diz e pensa. Não era pessimismo, era lucidez. A vida adiada quase nunca parece abandono, parece prudência. Você diz que vai cuidar do corpo quando a rotina aliviar, vai pedir perdão quando o clima estiver melhor, vai começar aquele projeto quando tiver mais segurança. Enquanto isso, os dias passam em fila, discretos, como se estivessem esperando sua permissão. Guarde essa ideia. Se hoje fosse seu último dia de vida, as preocupações que tiram seu sono agora ainda pareceriam importantes. Para Marco Aurélio, lembrar da nossa finitude não servia para deixar a alma pesada, mas para cortar o excesso de ilusão. Quando você entende que o tempo não é garantido, as desculpas perdem a força. A conversa importante não pode depender de um momento perfeito, a mudança necessária não precisa de plateia. O mundo atual alimenta o adiamento com uma habilidade refinada. Sempre há mais um vídeo, mais uma meta antes da meta, mais uma compra antes da coragem, mais um curso antes da atitude. Você chama de preparação, mas às vezes é medo usando roupa de planejamento. Marco Aurélio ensinava que o presente é o único campo onde a virtude pode agir. Não dá para ser justo amanhã, não dá para ser corajoso ontem. Só existe este instante pedindo uma escolha. Para praticar hoje, pegue uma única tarefa que você vem adiando por semanas e reduza ao menor gesto possível.
Envie a mensagem ou caminhe por 10 minutos. Apenas quebre o feitiço da espera. Adiar parece proteger você do risco, mas também rouba a chance de viver por inteiro. A vida não começa quando tudo fica pronto, ela começa no instante em que você para de negociar com o medo. Mas o que realmente nos faz adiar a vida, no fundo, é o pavor de dar o primeiro passo e cair. O que você faria hoje se soubesse que, mesmo se tudo desse errado, sua dignidade continuaria absolutamente intacta? O máximo que pode acontecer é você recomeçar. E a maioria das pessoas nunca descobre essa resposta. Pense em uma pessoa diante de uma porta. Atrás dela, uma conversa difícil, uma prova, uma mudança de rumo profissional. Ela coloca a mão na maçaneta, mas não gira. Na mente, já perdeu antes de entrar. Já ouviu críticas que ninguém fez, já sentiu o peso por um erro que nem ocorreu. Catão, o jovem, viveu como alguém que se recusava a medir o valor da própria conduta pelo resultado final. Em Roma, ele ficou marcado por sua firmeza moral, pela defesa da República e pela oposição a Júlio César. Catão perdeu disputas políticas, viu seus princípios serem esmagados pela força do poder e terminou derrotado no plano público. Mas, para os estoicos, ele não foi um fracassado. Por quê? Porque não entregou sua alma ao medo, nem adaptou sua virtude ao lado vencedor. Essa é a virada histórica. Fracasso não é perder uma batalha. Fracasso é trair o que você sabe ser correto só para evitar dor, julgamento ou risco. Vale uma pergunta. Se evitar o risco de falhar faz você desistir de tentar, você já não escolheu a pior derrota de todas. No nosso cenário, o medo da queda aparece de formas menores, mas constantes. Você não publica o trabalho porque pode não ficar bom. Não tenta uma vaga porque talvez receba um não. Não fala o que sente porque pode parecer fraco. Assim, para evitar uma derrota visível, você aceita uma derrota silenciosa, a de nunca agir. Catão ensina que o controle não está no aplauso, na vitória ou na aprovação, está na retidão do gesto. Você pode não controlar o resultado de uma tentativa, mas controla se vai agir com coragem, preparo e dignidade. Hoje, escolha uma pequena ação que você vem evitando por medo de errar e dê o primeiro passo. Envie o currículo ou faça o primeiro rascunho. Mostre a si mesmo que o medo não governa você sozinho. A derrota pode ferir seu orgulho, mas a omissão prolongada enfraquece seu caráter. Quem teme fracassar vira prisioneiro do talvez. Quem age com virtude descobre que a coragem já é uma forma de vitória. Mas existe um segredo por trás do medo do fracasso. A ilusão infantil de que dita as regras do seu dia a dia. Ela escolhe quando vai chover, decide como o trânsito vai fluir e determina o humor das pessoas ao seu redor. A maioria das pessoas passa a vida brigando com essa força e sempre perde. Ela se chama o que é real. Você planeja o dia com cuidado, acorda cedo, separa a roupa, sai no horário, calcula o trânsito. Aí vem a chuva, o ônibus atrasa, alguém responde mal, uma reunião muda de rumo, uma pessoa que você ama age de um jeito que você não queria. Em poucos minutos, a mente começa a brigar com o mundo. Isso não devia ser assim. Epicteto colocaria uma pergunta simples diante dessa cena. Isso depende de você? Essa era a base do seu ensinamento. Para ele, a maior parte do sofrimento surge quando tentamos governar aquilo que nunca esteve sob nosso comando. O clima, a opinião alheia, o humor dos outros, o passado, o ritmo das perdas, o resultado final de um esforço. Nada disso obedece à nossa vontade. Agora imagine outra situação. Quantas vezes você brigou com algo que nunca esteve sob seu comando? Epicteto sabia disso não por teoria confortável, mas por vida dura. Ele foi privado de sua liberdade e viveu num corpo marcado por limitações. Ainda assim, ensinou que a liberdade mais profunda não vem de mandar no mundo, mas de aprender a conduzir a própria mente diante do que o mundo faz. Se este conteúdo fez sentido para você e te ajudou a enxergar as coisas com mais clareza, deixe seu gostei aqui embaixo. É um gesto simples para você, mas que ajuda este canal a levar essa filosofia para mais pessoas que também precisam recuperar o comando de suas próprias vidas. E se você quer continuar essa jornada de busca por clareza e força mental, inscreva-se no canal e ative as notificações, assim, você não perde os próximos passos. Escreva nos comentários qual dessas atitudes você vai começar a deixar para trás hoje mesmo. Eu leio e respondo o máximo de comentários que posso. Nós nos vemos no próximo vídeo.